Acomode o coração, desacelere os pensamentos, permita que o peso do dia vá ficando mais leve, como folhas que se soltam devagar de um galho ao vento manso do entardecer. Deixe a respiração encontrar um ritmo calmo e sereno. Inspire sem pressa, expire sem esforço. E enquanto a noite se aquieta ao redor, imagine que uma antiga história se aproxima em silêncio, não para apressar a mente, não para exigir nada de você, mas apenas para envolver a alma com suavidade, reverência e paz. Agora imagine um tempo muito distante, quando os caminhos eram de terra, quando as montanhas se erguiam em silêncio sob o céu largo de Israel, quando o vento passava pelas colinas, levando o cheiro da relva, da madeira, das tendas e dos rebanhos. Era um tempo simples e ao mesmo tempo cheio de mistérios, um tempo em que a vida seguia os ciclos da estação, o nascer e o pôr do sol, a colheita e a seca, o canto dos pássaros pela manhã e a quietude profunda da noite. Havia preocupações, havia dores, havia esperas, mas também havia oração, havia esperança, havia corações que ainda sabiam derramar diante de Deus aquilo que não conseguiam dizer a mais ninguém. Entre as montanhas da região de Efraim vivia um homem chamado Eucana. Ele tinha sua casa, sua família, seus costumes, seus caminhos já conhecidos. E entre as pessoas de sua casa estava Ana, uma mulher de coração sensível, de espírito profundo, de amor silencioso. Ana carregava dentro de si uma dor que poucos compreendiam por inteiro. Era uma dor discreta, muitas vezes escondida atrás de gestos cotidianos, atrás de palavras breves, atrás de olhos que tentavam parecer firmes, mas era uma dor real. Ela desejava muito ter um filho. Seu coração sonhava com isso em silêncio, talvez ao preparar as refeições, ao olhar para o céu no fim da tarde, ao ouvir o riso de outras crianças ao longe, ao ver mães conduzindo pequenos passos com paciência e ternura. Esse desejo não era para Ana uma simples ideia passageira. Era algo profundo, algo que habitava as camadas mais íntimas de seu ser. E a ausência desse filho parecia abrir um espaço de saudade por algo que ela nunca tinha chegado a segurar nos braços. Havia dias em que ela talvez conseguisse suportar essa espera com mais calma. Havia outros em que o vazio parecia maior. E como tantas vezes acontece com as dores humanas, sua tristeza não vinha sozinha. Ao seu redor havia comparações, palavras difíceis, incômodos, lembranças constantes daquilo que faltava. O coração de Ana conhecia o peso de uma esperança adiada. Ainda assim, ano após ano, a família subia até Siló para adorar ao Senhor. Esse era um caminho conhecido, uma jornada feita com respeito, marcada pela reverência. Siló era um lugar especial, um lugar de encontro, um lugar em que o povo se aproximava de Deus com ofertas, cânticos, súplicas e gratidão. E ali estava o tabernáculo, a tenda sagrada, o lugar separado para o culto, onde o sacerdote Eli servia. Imagine essa subida até Siló, o caminho se estendendo diante deles, o som dos passos, dos animais, das vozes em tom mais baixo porque havia algo santo naquela peregrinação. A poeira fina da estrada, as colinas ao redor, o céu aberto, os ramos balançando de leve, e entre todas essas coisas, Ana levando consigo não apenas o corpo cansado da caminhada, mas o coração cheio de uma oração que ainda não tinha encontrado palavras completas. Quando chegaram ao lugar de adoração, enquanto outras famílias talvez conversassem, descansassem ou seguissem os rituais esperados, Ana se aproximou do Senhor de um modo muito pessoal e muito profundo. Houve um momento em que a dor deixou de ser apenas um peso interno e se tornou súplica. Ela entrou em oração com toda a sinceridade de sua alma. Não era uma oração decorada,
Não era uma repetição vazia, era o coração falando com Deus em sua verdade mais pura. Talvez seus olhos estivessem úmidos, talvez suas mãos estivessem juntas, apertadas com delicadeza, como quem tenta sustentar algo invisível. Seus lábios se moviam, mas quase nenhum som saía. Era uma oração silenciosa, daquelas que sobem como um sussurro do espírito. Uma oração feita com reverência e entrega. Uma oração tão profunda que ultrapassava a forma e alcançava a essência. Ali, naquele lugar santo, Ana derramou sua alma diante do Senhor. E em sua oração fez um voto. Se recebesse um filho, ela o dedicaria ao Senhor por todos os dias de sua vida. Que gesto misterioso e belo há nisso! O desejo de receber e ainda assim a disposição de devolver. O anseio por segurar nos braços e ainda assim a coragem de abrir as mãos. Ana não pedia apenas para saciar uma ausência. Ela se apresentava diante de Deus com entrega. Seu pedido vinha envolto em consagração. Enquanto elaborava desse modo tão íntimo, o sacerdote Eli a observou. Viu seus lábios se movendo, viu a intensidade daquele momento e por um instante não compreendeu o que estava diante dele. Mas Ana respondeu com humildade. Explicou que não se tratava de confusão nem de perturbação, mas de um coração aflito derramando sua tristeza diante de Deus. Há algo profundamente comovente nessa cena. Uma mulher silenciosa, cansada da dor, ainda assim firme o suficiente para explicar com doçura que sua alma estava orando. Eli então a abençoou, disse que fosse em paz e que o Deus de Israel lhe concedesse o pedido que fazia. Às vezes, em uma história tão marcada por espera, existe um instante em que a esperança respira um pouco mais fundo. Não porque tudo já tenha mudado por fora, mas porque algo por dentro começou a descansar. Ana saiu dali diferente. A Escritura nos deixa perceber isso com simplicidade. O peso ainda não tinha desaparecido por completo no mundo ao redor, mas seu coração já não estava do mesmo modo. A oração tinha sido entregue, o clamor tinha sido ouvido, a alma que antes chorava em silêncio agora começava a repousar. E então o tempo, que tantas vezes parece lento nas dores, seguiu seu curso tranquilo. As manhãs nasceram, as noites vieram, as estrelas continuaram acesas sobre as colinas. A casa voltou aos seus ritmos cotidianos, mas Deus não havia esquecido aquela oração sussurrada em Siló. No tempo certo, Ana concebeu e deu à luz um filho. E o nome desse menino foi Samuel, um nome que carregava memória e gratidão. Um nome que trazia consigo a lembrança da oração atendida, um nome ligado ao ouvir de Deus, como se a própria vida daquela criança já nascesse envolta nessa verdade suave e grandiosa. O Senhor havia escutado. Imagine agora a casa de Ana com a presença desse menino. O silêncio que antes tinha gosto de espera, agora sendo preenchido pelo som pequeno da infância. O berço, os tecidos dobrados com cuidado, as mãos maternas ajeitando a manta, a luz da manhã entrando suave pela porta, o menino crescendo pouco a pouco, em dias comuns e preciosos. Ana o observava com ternura. Cada gesto devia lhe parecer um presente, cada sorriso um milagre cotidiano, cada pequeno passo um motivo de gratidão. Mas, junto da alegria, havia também a memória do voto. Samuel era um filho amado, muito desejado, recebido com lágrimas e oração. E, justamente por isso, Ana não esquecia a promessa feita ao Senhor. É algo muito belo pensar nisso. Seu amor por aquela criança não a afastava da entrega. Pelo contrário, tornava sua dedicação ainda mais sincera. O dom recebido não seria possuído com egoísmo, seria oferecido de volta com reverência. Os primeiros anos de Samuel passaram sob o cuidado atento de sua mãe. Ela o amamentou, o alimentou, o embalou, ensinou-lhe os primeiros sons, os primeiros hábitos, a confiança nos braços que o sustentavam.
Há ternura nessas cenas invisíveis. Não sabemos cada detalhe, mas podemos imaginar a delicadeza desses dias. A mãe cantando baixinho, o menino descansando, o aroma simples da casa, o cuidado repetido, fiel, silencioso. E Ana talvez soubesse em cada instante que o tempo dessa convivência tão próxima era precioso e breve de um jeito especial. Quando chegou o momento apropriado, depois de o menino ser desmamado, Ana o levou a Siló. Que caminho profundo deve ter sido esse? Talvez o mesmo trajeto físico de outros anos, e ainda assim completamente diferente. Antes ela havia subido carregando a dor de uma ausência. Agora subia levando nos braços a resposta de Deus. Antes tinha ido chorando por algo que não possuía. Agora ia para entregar aquilo que mais amava. Há dores silenciosas na vida, mas também há entregas silenciosas que são tão profundas quanto. Podemos imaginar Ana contemplando Samuel na viagem, talvez arrumando sua roupa, alisando seus cabelos, observando seu rosto infantil com uma ternura tranquila e ao mesmo tempo cheia de emoção contida. O menino talvez ainda não entendesse toda a grandeza daquele momento, mas Ana sabia, Eucana sabia, e Deus, que havia acompanhado cada lágrima e cada promessa, também estava presente. Quando chegaram a Siló, Ana falou a ele, recordou a oração feita naquele lugar. Disse com serenidade que aquele menino era a resposta do Senhor ao seu clamor. E então o entregou ao serviço de Deus. Não há necessidade de imaginar esse momento com desespero ou barulho. A beleza dessa cena está justamente em sua solenidade serena. Era uma entrega feita com amor, com saudade antecipada, talvez, com humanidade, mas também com fé. Samuel não estava sendo abandonado, estava sendo confiado às mãos do Deus que o havia dado. Depois disso, a história nos deixa ouvir o cântico de Ana, uma canção de louvor e gratidão, uma oração que sobe como perfume suave. Nela, o coração que antes estava apertado, agora se abre em adoração. Deus é reconhecido como aquele que vê, que levanta, que sustenta, que conhece o íntimo, que muda destinos com sabedoria e poder. É como se Ana, depois de ter chorado em segredo, agora conseguisse respirar o ar leve da confiança. Seu cântico não é apenas alegria por receber um filho, é reconhecimento da bondade e da soberania de Deus. E Samuel ficou ali, no lugar santo, ainda menino, ainda pequeno, vivendo os primeiros passos de sua vida entre cortinas, utensílios sagrados, luzes suaves, cheiros de ofertas, vozes sacerdotais e o silêncio reverente de um ambiente dedicado ao Senhor. Imagine a infância de Samuel nesse cenário. Enquanto outras crianças cresciam correndo por campos abertos, entre rebanhos e trilhas da aldeia, Samuel crescia em Siló, perto da tenda da congregação, perto do serviço, perto da adoração. Talvez ele aprendesse desde cedo a observar o cuidado com cada objeto, com cada rito, com cada momento. Talvez visse o brilho tranquilo das lâmpadas. Talvez sentisse o peso santo do silêncio em certas horas da noite. Talvez percebesse que aquele não era um lugar comum. Havia algo ali que ensinava antes mesmo de explicar. O tabernáculo, com sua ordem, seus tecidos, seus limites sagrados e sua rotina de culto, formava o coração do menino pouco a pouco. A Escritura diz que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda criança. Que imagem gentil e profunda! Um menino servindo diante de Deus. Não com a grandeza que o mundo costuma admirar, mas com a simplicidade de um coração que aprende cedo a estar disponível. Servir pode começar em gestos pequenos, em caminhar com atenção, em ouvir com respeito, em aprender os horários, as tarefas, os cuidados. Samuel crescia assim entre pequenas fidelidades.
Todos os anos, Ana subia com Eucana a Siló. E todos os anos ela levava para Samuel uma pequena túnica feita por suas próprias mãos. Que gesto delicado, que retrato silencioso do amor que continua mesmo quando aprende a confiar à distância. É comovente imaginar Ana preparando essa veste, escolhendo o tecido, costurando com carinho, pensando no crescimento do menino, ajustando as medidas, talvez lembrando-se de como ele estava da última vez, e depois levando aquela túnica para Siló como quem entrega não apenas uma roupa, mas uma lembrança visível de afeto, cuidado e presença. Samuel, por sua vez, crescia diante do Senhor. A frase bíblica é simples, mas seu significado é vasto. Crescer diante do Senhor não é apenas aumentar em idade, é amadurecer sob o olhar de Deus. É ser formado num ambiente em que o sagrado não é distante, mas cotidiano. É aprender a reconhecer reverência, disciplina, escuta, serviço. É deixar que a vida seja moldada não só pelas tarefas que se fazem com as mãos, mas também pela atmosfera que se respira com a alma. Ao redor de Samuel, porém, nem tudo era puro e tranquilo. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias não honravam o Senhor como deveriam. A Escritura fala sobre eles com sobriedade, mostrando que a proximidade com as coisas sagradas não significa por si só um coração rendido a Deus. Eles ocupavam posições importantes, mas seus caminhos estavam marcados por irreverência. Isso também fazia parte do ambiente em que Samuel crescia, e talvez haja aqui uma beleza discreta a ser percebida. Mesmo em um contexto imperfeito, Deus pode formar um coração fiel. Samuel era ainda menino, e o contraste entre sua simplicidade e a dureza dos outros sacerdotes deixava sua presença ainda mais luminosa. Não por causa de si mesmo, mas pela graça que o guardava. Enquanto alguns se acostumavam ao sagrado e o tratavam com descuido, Samuel aprendia a permanecer humilde. Enquanto alguns perdiam o senso de reverência, o menino seguia crescendo em favor diante de Deus e das pessoas. Sua vida era como uma chama pequena, porém constante, acesa no meio de um tempo confuso. Há algo profundamente pacífico em imaginar Samuel caminhando pelo tabernáculo ao fim do dia, quando as vozes iam diminuindo, quando o céu começava a escurecer, quando a noite envolvia Siló com seu manto silencioso. Talvez ele já soubesse o som das cortinas se movendo, o brilho tênue da luz, o farfalhar das vestes, o piso sob seus pés, o murmúrio de algum sacerdote mais velho, o vento atravessando as entradas. Talvez soubesse a hora de repousar, a hora de acender, a hora de guardar, a hora de esperar. E ao longo desses dias, enquanto o menino crescia, o Senhor preparava algo ainda mais profundo. Chegou então uma noite especial. Não especial aos olhos apressados de quem olharia de fora e veria apenas a mesma escuridão tranquila, o mesmo silêncio do templo, o mesmo repouso depois de um dia de tarefas, mas especial no coração da história, porque seria a noite em que o menino Samuel ouviria a voz de Deus de forma clara pela primeira vez. Imagine essa noite com vagar, o ar já mais fresco, as pessoas recolhidas, a quietude pousada sobre o santuário. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado. Há nessa informação um perfume de intimidade, uma pequena luz permanecendo acesa no lugar santo enquanto tudo o resto mergulha na penumbra. A chama discreta desenhando contornos suaves nas cortinas, nos utensílios, nos tecidos. O ambiente em silêncio, Eli já deitado em seu lugar, Samuel também repousando. E então, no meio da noite, uma voz chama: Samuel. Talvez para um menino acostumado à obediência, o primeiro impulso tenha sido simplesmente levantar-se e correr até Eli. E foi isso que ele fez. Aproximou-se e disse com prontidão algo como: Eis-me aqui, porque me chamaste. Que pureza há nisso!
Samuel não se irrita, não hesita, não questiona com dureza. Ele ouve e responde. Seu coração já está inclinado à disponibilidade, mesmo sem compreender ainda o que acontece. Mas Eli não o havia chamado. Mandou-o voltar e deitar-se novamente. Samuel voltou ao seu lugar. O silêncio talvez tenha retomado o espaço por alguns instantes. A lâmpada continuava acesa. A noite seguia calma. E então a voz veio outra vez. Samuel. Mais uma vez o menino se levantou. Mais uma vez foi até Eli. Mais uma vez se ofereceu. E mais uma vez Eli disse que não o chamara. Há algo quase terno nessa repetição. O menino simples, obediente, despertado na noite, correndo sem demora, ainda sem perceber que o céu está se inclinando em sua direção. Pela terceira vez a voz chamou, Samuel. E pela terceira vez ele se levantou e foi até Eli. Então o velho sacerdote entendeu. Percebeu que era o Senhor quem chamava o menino, e orientou Samuel com palavras muito simples. Se a voz o chamar novamente, ele deveria responder, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Como essa cena é bela e profunda. O menino retorna ao seu lugar com uma nova consciência, ou talvez apenas com um santo espanto. A noite continua a mesma por fora, e ainda assim tudo já mudou por dentro. O ar parece mais cheio de significado. O silêncio já não é apenas ausência de som, é expectativa, é reverência, é espaço aberto para a voz de Deus. Então o Senhor veio e ali esteve, chamando como antes, Samuel, Samuel. E o menino respondeu, não com um discurso longo, não com perguntas ansiosas, apenas com a disposição ensinada, simples e inteira. Fala, porque o teu servo ouve. Há nessa resposta uma das mais suaves e mais profundas expressões de disponibilidade em toda a Escritura. O coração que ouve, o servo que se oferece, a alma jovem que ainda não entende tudo, mas que se põe diante de Deus com respeito e abertura. Samuel estava aprendendo algo que atravessaria toda a sua vida. Antes de falar por Deus aos homens, ele precisaria ouvir Deus no silêncio. O Senhor então lhe revelou uma mensagem séria sobre a casa de Eli. Não precisamos imaginar esse momento com dureza excessiva. Basta compreender que o menino foi introduzido naquela noite na responsabilidade do chamado profético. Ouvir a voz de Deus traz doçura, mas também verdade. Traz consolo, mas também luz sobre o que precisa ser enfrentado. Samuel, ainda pequeno, recebeu uma palavra difícil de carregar. E talvez tenha amanhecido com o coração silencioso, reverente, tomado por uma consciência nova de que Deus o havia chamado de modo pessoal. Pela manhã, Samuel abriu as portas da casa do Senhor como fazia em seus deveres cotidianos. Há algo muito bonito nisso. Depois de uma experiência tão profunda, a fidelidade volta a se manifestar nas tarefas simples. Ele não acorda diferente no sentido de se tornar grandioso aos próprios olhos. Ele continua servindo, continua abrindo portas, continua cuidando do que lhe cabe. A verdadeira espiritualidade muitas vezes se revela justamente nisso. Depois de ouvir o extraordinário, a pessoa permanece humilde no ordinário. Eli chamou Samuel e perguntou o que o Senhor lhe dissera. O menino teve receio de contar, o que é compreensível, mas Eli insistiu. E Samuel então falou tudo, sem esconder nada. Que delicadeza e coragem havia nele. Fidelidade não é aspereza, não é prazer em anunciar algo difícil, é honestidade reverente. Samuel aprendia desde cedo que a palavra recebida não devia ser modificada para ficar mais confortável, devia ser transmitida com verdade. A partir daí, Samuel passou a ser conhecido em Israel
como alguém sobre quem a mão de Deus repousava. Ele crescia, e com os anos a notícia daquele chamado e daquela fidelidade se espalhava. A Escritura diz que o Senhor estava com ele e não deixou cair por terra nenhuma de suas palavras. Isso significa que a vida de Samuel se tornou um canal confiável da voz de Deus. Sua escuta no silêncio da infância amadureceu em ministério. O menino do templo tornou-se profeta. Mas esse crescimento não aconteceu de repente. O tempo continuou a fazer sua obra mansa. Samuel não se tornou aquilo que foi em um único dia, nem em uma única noite, por mais marcante que aquela noite tivesse sido. Deus o formou com paciência, dia após dia, ano após ano, como a árvore que cresce sem pressa à beira da água, como a luz do amanhecer que vai se espalhando sobre os campos. A sabedoria de Samuel amadureceu lentamente. Sua sensibilidade espiritual foi sendo refinada. Seu senso de reverência foi sendo aprofundado. Há beleza nessa lentidão. Muitas vezes o coração humano quer resultados imediatos, mudanças rápidas, confirmações claras a cada instante. Mas a vida de Samuel nos convida a outro ritmo, o ritmo da formação, o ritmo da escuta constante, o ritmo de quem aprende que Deus fala sim, mas também molda em silêncio. O profeta não nasce apenas do impacto de um momento, ele é tecido ao longo de muitos dias comuns. Os anos trouxeram mudanças para Israel. O tempo de Eli chegou a fim, as consequências da irreverência de seus filhos vieram e o povo atravessou dias difíceis. A arca da aliança foi capturada, o luto visitou a terra e o coração de muitos ficou abatido. Esses acontecimentos poderiam ser contados com intensidade, mas há outro modo de contemplá-los, como momentos em que a confusão humana revela ainda mais a necessidade de voltar a Deus. E é nesse cenário que Samuel se firma como servo fiel. Ele não era alguém inflamado por si mesmo, não vivia de aparências, não buscava elevar a própria imagem. Sua autoridade vinha da escuta, da integridade, da constância. Ele havia aprendido, ainda menino, a responder à voz do Senhor. E agora, já amadurecido, conduzia o povo na direção dessa mesma escuta. Em certo momento, Samuel chamou Israel a abandonar os ídolos e voltar-se sinceramente ao Senhor. Que convite delicado e forte esse era! Não um apelo vazio, mas um chamado à inteireza, como se dissesse ao povo que o coração não encontra descanso verdadeiro enquanto se divide entre muitas confianças frágeis. Só o Senhor merece o centro, só o Senhor sustenta, só o Senhor ouve de verdade. O povo se reuniu em Mispa, houve ali confissão, oração, jejum, busca sincera. Samuel intercedeu por eles. Mais uma vez vemos seu papel de servo. Ele não aparece como dono do caminho, mas como aquele que conduz o povo de volta à presença de Deus. Há algo muito bonito em imaginar essa reunião não apenas como um evento nacional, mas como um grande movimento de retorno interior. O barulho dos erros, das distrações, das confusões vai sendo deixado de lado. O povo para, o povo chora, o povo ora, e Samuel está ali apontando com mansidão para o Senhor. Deus respondeu, trouxe livramento, e Samuel levantou uma pedra e a chamou de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa frase atravessa os séculos com suavidade e consolo. Até aqui. Não é pressa pelo futuro, não é negação das dificuldades, é reconhecimento humilde do cuidado já recebido. Até aqui, cada passo sustentado, cada noite atravessada, cada espera acompanhada, cada chamado ouvido. Até aqui o Senhor ajudou.
Samuel também exerceu liderança como juiz em Israel. Percorria lugares, orientava, julgava causas, ajudava o povo a encontrar direção. Sua vida era marcada por movimento, mas não por agitação interior. Podemos imaginá-lo caminhando por trilhas conhecidas, chegando a vilas, ouvindo pessoas, discernindo situações, buscando justiça com temor a Deus. Não era uma vida de isolamento apenas no templo. O servo que aprendera a ouvir no silêncio agora se colocava a serviço das necessidades reais do povo. E ainda assim, mesmo em meio às responsabilidades públicas, a essência de Samuel continuava sendo a mesma: escuta, fidelidade, reverência. Essa coerência é uma das coisas mais belas de sua história. O menino que respondeu, fala porque o teu servo ouve, não abandonou essa postura quando amadureceu. O chamado não se tornou vaidade, a autoridade não se tornou endurecimento, o serviço não perdeu a raiz da obediência. Com o passar dos anos, Israel começou a pedir um rei. Os povos ao redor tinham reis visíveis, exércitos organizados sob tronos, símbolos concretos de poder. O povo de Israel, inquieto, desejava parecer-se com as outras nações, queria um rei também. Esse pedido entristeceu Samuel, não porque ele buscasse controle para si, mas porque percebia a profundidade espiritual daquela escolha. Havia uma inquietação no coração coletivo, uma dificuldade em confiar no reinado invisível do Senhor. Samuel levou essa questão a Deus. Mais uma vez, como em tantas outras etapas de sua vida, ele não reagiu apenas por impulso humano. Ele ouviu, apresentou a situação ao Senhor, esperou direção, e Deus o orientou a atender ao pedido do povo, ainda que também deixasse claro o peso e as consequências dessa escolha. Que bonito perceber isso. Samuel continua sendo Samuel, diante de mudanças grandes, diante de pedidos que o ferem, diante de transições históricas. Ele faz aquilo que aprendeu desde menino. Ele volta-se para Deus. Ele escuta antes de agir. Quantos corações se perdem quando deixam de ouvir, e como é preciosa a alma que, mesmo madura, mesmo experiente, mesmo responsável por tanto, ainda sabe aquietar-se para discernir. Foi então que Samuel encontrou Saul. A história da escolha de Saul começa quase de modo cotidiano, com a busca por jumentas perdidas, com caminhos percorridos, com perguntas simples. Deus muitas vezes trabalha assim, aproximando grandes desdobramentos por meio de cenas comuns. Saul vinha andando, procurando algo concreto. Samuel já havia recebido do Senhor a indicação de que aquele homem seria ungido como príncipe sobre Israel. Imagine o encontro entre os dois em uma atmosfera tranquila. Samuel já mais velho, marcado pelos anos e pela escuta. Saul chegando com a presença impressionante de quem ainda não compreende o que o aguarda. Samuel o recebe, o honra e depois derrama óleo sobre sua cabeça. A unção acontece como sinal visível de uma escolha divina. O tempo dos juízes vai dando lugar ao tempo dos reis, e Samuel está ali, não como alguém agarrado ao próprio lugar, mas como servo fiel à direção de Deus. Esse traço de sua vida é muito sereno e muito profundo. Samuel não vive para construir um nome pessoal que precise ser protegido a qualquer custo. Ele vive para obedecer. E por isso consegue participar de transições importantes sem perder a identidade. Seu coração permanece ligado à voz do Senhor, não ao próprio conforto. Mas o caminho de Saul não foi estável em fidelidade. Aos poucos, o rei deixou espaço para a impaciência, para a autoconfiança, para a desobediência. E Samuel precisou novamente trazer a palavra de Deus com verdade. Há tristeza nisso, não a tristeza amarga de quem quer condenar, mas a tristeza sincera de quem ama a obediência e sabe como ela é preciosa.
Samuel compreendia que o Senhor não deseja apenas gestos exteriores, mas um coração submisso. Obedecer vale mais do que sacrificar. Ouvir vale mais do que aparentar devoção enquanto se resiste à vontade de Deus. Essa lição, aliás, ecoa toda a vida de Samuel. Desde menino, sua história está ligada ao ouvir. Sua mãe orou e foi ouvida. Ele próprio foi chamado e aprendeu a responder. Como profeta, tornou-se porta-voz da palavra divina. E agora, diante do rei, reafirma que o essencial não é apenas agir religiosamente, mas escutar com o coração inteiro. Toda a sua vida parece costurada por esse fio invisível e luminoso. O Senhor fala e o caminho da paz está em ouvir. Quando Saul foi rejeitado como rei, Samuel sofreu. A Escritura mostra que ele chorou por Saul. Isso revela muito sobre seu coração. Ele não era frio, não usava a verdade de Deus como arma para ferir. Havia nele compaixão, dor, seriedade. Um profeta fiel não é alguém endurecido. É alguém que conhece o peso da palavra e ainda assim permanece sensível. Em meio a essa tristeza, Deus o enviou a Belém, à casa de Jessé. Ali um novo capítulo começaria. Samuel levou consigo o azeite da unção e foi, talvez em silêncio reverente, talvez ponderando no coração a beleza e a gravidade daquele momento. Um rei seria escolhido não pelo que os olhos humanos mais facilmente admiram, mas segundo o olhar de Deus. Os filhos de Jessé foram apresentados, um por um. Alguns tinham aparência forte, presença marcante, qualidades visíveis. Samuel, como qualquer pessoa, por um instante poderia pensar que algum deles era o escolhido. Mas Deus o lembrou de algo precioso. O ser humano vê a aparência, porém o Senhor vê o coração. Essa verdade pousa sobre a história como luz suave. Deus vê o invisível. Deus conhece o interior. Deus enxerga o que o mundo não mede. Então chamaram Davi, o mais novo que estava no campo cuidando das ovelhas. Há uma harmonia bonita entre essa cena e o início da própria história de Samuel. Deus age nos bastidores. Deus vê o menino no templo. Deus vê o pastor no campo. Deus prepara seus servos longe dos aplausos. E Samuel, já idoso, torna-se instrumento para abrir mais um ciclo na história do povo de Deus. Quando Davi chegou, o Senhor disse a Samuel que aquele era o escolhido. E Samuel o ungiu no meio de seus irmãos. Que cena silenciosa e cheia de futuro. O azeite escorrendo, o perfume, o gesto sóbrio, a escolha divina repousando sobre alguém que ainda percorreria longos caminhos antes do trono. Samuel talvez soubesse, melhor do que muitos, que Deus costuma começar coisas profundas em lugares tranquilos, em vidas simples, em corações treinados pela espera. Assim, a vida de Samuel se estende diante de nós como um rio calmo e constante. Desde o ventre da promessa até os anos da maturidade, desde os braços de Ana até a liderança sobre Israel, desde a pequena túnica costurada pela mãe até a unção de reis, tudo em sua história fala de dedicação, escuta e fidelidade. Mas voltemos um pouco o olhar para aquilo que talvez seja o centro mais doce de sua trajetória, o menino que aprendeu a ouvir. Porque há algo nessa imagem que acolhe o coração cansado de quem escuta essa história. Samuel não começou sendo grande aos olhos dos homens, não começou diante de multidões, não começou com poder visível, começou no silêncio, começou como resposta a uma oração, começou como filho consagrado, começou servindo em tarefas simples, começou atendendo a uma voz na noite. Talvez seja por isso que sua história traz tanto consolo.
Ela nos lembra que Deus vê o secreto, vê a dor silenciosa de Ana, vê a infância de Samuel, vê as noites do templo, vê a prontidão do menino, vê a fidelidade no pouco, vê o coração que quer escutar. Nem sempre as coisas mais profundas começam com ruído. Às vezes começam em oração sussurrada, em passos pequenos, em respostas simples, em um quarto escuro iluminado por uma chama discreta, em um coração que diz: fala, porque o teu servo ouve. Imagine novamente Samuel ainda jovem, caminhando cedo pelos arredores do tabernáculo, o céu ganhando tons pálidos antes do amanhecer, o ar frio da manhã, o orvalho leve sobre a terra, as cortinas imóveis antes que o dia desperte por completo. O menino talvez carregando algum objeto, talvez preparando alguma tarefa, talvez apenas aprendendo, observando, servindo. A paz nessa imagem, a santidade de uma vida não construída por espetáculos, mas por constância. Imagine também Ana em sua casa, em anos posteriores, talvez em momentos de quietude, pensando no filho que crescera em Siló. Talvez suas mãos estivessem ocupadas com outros afazeres. Talvez o tempo já tivesse lhe dado outros filhos, como a Escritura conta. E ainda assim, Samuel seria sempre lembrado com ternura especial, não como ausência dolorosa, mas como oferta viva. Ele o havia recebido pela graça, o havia dedicado pela fé, e de certo modo, sua maternidade se tornara parte de um propósito mais amplo, mais profundo, mais belo do que ela poderia ter imaginado naquela primeira oração silenciosa. A história de Samuel também nos ensina sobre crescimento. Nem tudo foi revelado a ele de uma vez, nem tudo foi fácil, nem tudo ao seu redor era puro. E ainda assim, ele cresceu em sabedoria, em graça, em firmeza. Cresceu porque permaneceu perto da presença. Cresceu porque ouviu, cresceu porque respondeu, cresceu porque o Senhor estava com ele. Como é importante essa verdade para corações que muitas vezes se cobram demais, que acham que precisam compreender tudo imediatamente, resolver tudo depressa, tornar-se maduros em um instante. Samuel amadureceu na companhia de Deus. Sua vida nos lembra que a formação espiritual é paciente. Deus não desperdiça as estações. Deus trabalha em cada fase. A infância no templo, a noite do chamado, os anos de serviço, os dias de julgamento do povo, os encontros decisivos com reis, tudo foi parte de um mesmo cuidado divino. E há ainda um detalhe muito terno em tudo isso. O Senhor chamou Samuel pelo nome. Não o chamou de forma genérica, não falou ao vento, não lançou um som impessoal sobre a noite. Chamou Samuel. Há tanta delicadeza nessa realidade. Deus conhece o nome. Deus chama de modo pessoal. Deus se aproxima de alguém específico, concreto, amado, visto. O menino no escuro ouve seu nome, e isso muda sua história para sempre. Talvez para quem escuta esta narrativa na quietude da noite, haja consolo em lembrar que Deus continua sendo aquele que vê nomes, vê rostos, vê corações, vê lágrimas silenciosas, vê longas esperas, vê pequenas fidelidades. A história de Samuel não é apenas sobre um profeta antigo, é também uma canção suave sobre a atenção de Deus, um lembrete de que a vida humana, mesmo em sua simplicidade, pode ser visitada pela voz divina. Ao longo dos anos, Samuel tornou-se para Israel uma referência de integridade. Quando já estava mais velho, pôde falar ao povo com a tranquilidade de quem sabia ter caminhado de maneira reta diante deles. Não havia explorado, não havia tomado, não havia abusado da posição recebida. Sua vida pública refletia a verdade de sua vida secreta. Isso é raro
e belo. O menino, formado no silêncio, tornou-se um homem em cuja palavra se podia confiar. Que serenidade há em uma vida assim, não perfeita por força própria, mas alinhada, coerente, reverente. Samuel tinha conhecido desde cedo o peso doce da presença de Deus, e essa presença havia organizado seu interior. Havia dado direção ao seu serviço, havia sustentado sua responsabilidade, havia guardado seu coração. Podemos imaginar seus últimos anos com uma beleza tranquila. O cabelo já branco, o rosto marcado pelo tempo, os passos talvez mais lentos, mas a alma ainda atenta. Os caminhos percorridos ao longo da vida agora guardados na memória. As vozes antigas, os acontecimentos da nação, as noites de oração, os dias de decisão, tudo repousando dentro dele como camadas de uma história santa. E no centro de todas as lembranças, a certeza de que o Senhor fora fiel desde o começo. Talvez Samuel se lembrasse de Ana, da voz dela, do seu carinho, da pequena túnica trazida ano após ano. Talvez se lembrasse da primeira noite em que a voz o chamou. Talvez se lembrasse de Eli, das portas do templo, da luz que ainda não se apagara. Talvez se lembrasse da pedra de Ebenezer, do azeite derramado sobre Saul, depois sobre Davi, dos encontros, dos lutos, das orações, tudo isso fazendo parte de uma mesma caminhada conduzida por Deus. Quando olhamos para Samuel em toda a extensão de sua vida, percebemos que sua grandeza não estava em brilho humano, mas em disponibilidade. Ele foi grande porque soube ouvir, foi forte porque permaneceu humilde, foi importante porque serviu, foi lembrado porque foi fiel. Sua história não nos empurra para o ruído, ela nos convida ao recolhimento, à escuta, à confiança. E talvez seja justamente por isso que ela se encaixa tão suavemente na noite. Porque Samuel pertence ao mundo do silêncio que não é vazio, mas cheio da presença de Deus. Pertence ao mundo das orações sussurradas, das lâmpadas acesas em meio à escuridão, das crianças consagradas, das mães que choram e depois cantam, dos servos que respondem com prontidão, dos homens que envelhecem sem perder a reverência. Há uma doçura especial em pensar que tudo começou com a dor de Ana, mas não terminou na dor. Começou com espera, mas floresceu em propósito. Começou com um coração aflito, mas se tornou canto. Começou em silêncio de lágrimas e seguiu em silêncio de escuta. A mesma história que nos mostra sofrimento também nos mostra cuidado. A mesma mão que vê a tristeza é a mão que conduz os anos. O mesmo Deus que ouviu Ana foi o Deus que chamou Samuel. E o mesmo Deus que chamou Samuel foi o Deus que o sustentou em toda a sua jornada. Se deixarmos essa história repousar devagar em nossa alma, talvez possamos ouvir nela algumas verdades suaves. Que o Senhor escuta as orações sinceras, que o tempo de Deus não é esquecimento, que as crianças podem ser formadas na presença de Deus com beleza e propósito, que o silêncio pode ser lugar de encontro, que a obediência nasce da escuta, que crescer leva tempo, que a fidelidade nas pequenas coisas prepara o coração para responsabilidades maiores, que a verdadeira força é tranquila, que a verdadeira autoridade não faz barulho desnecessário, que a vida mais frutífera é aquela que permanece próxima de Deus. E assim, pouco a pouco, enquanto a história se acomoda como um cobertor suave sobre a mente, podemos imaginar mais uma vez o templo à noite, a chama da lâmpada ainda acesa,
As cortinas imóveis, o ar quieto, o velho Eli repousando, o menino Samuel deitado, ainda sem saber que sua vida estava prestes a ser marcada para sempre. E então, a voz, clara, terna, pessoal, Samuel, e o coração disponível respondendo, fala, porque o teu servo ouve. Talvez seja essa a imagem que fique conosco quando todo o resto se aquietar. Um menino ouvindo, um Deus chamando, uma noite santa e serena. Um chamado que não violenta, mas convida. Uma resposta que não se exibe, mas se entrega. E a partir daí, uma vida inteira construída sobre essa escuta. Se em algum momento do seu dia houve barulho demais, exigências demais, pensamentos demais, deixe a história de Samuel conduzir você de volta a esse lugar de paz. Não o lugar das respostas imediatas, mas o lugar da presença. Não o lugar da pressa, mas o lugar da confiança. Não o lugar da ansiedade, mas o lugar da escuta. Porque há um descanso muito profundo em saber que Deus continua sendo aquele que chama com suavidade, sustenta com fidelidade e conduz com amor. Agora imagine a paisagem de Israel já sob a luz tranquila do fim de tarde. As colinas douradas, o vento passando pela relva, um caminho de terra seguindo entre pedras e árvores baixas. Ao longe, o contorno simples de uma aldeia. Mais longe ainda, a lembrança de Siló, das cortinas sagradas, do menino consagrado. E no coração da noite que chega, a sensação de que a história não termina em agitação, termina em paz, porque a vida de Samuel, com toda a sua profundidade, nos entrega essa herança serena. Ouvir a Deus é encontrar direção, e servir a Deus é caminhar guardado. Que a oração de Ana lembre ao coração que nenhuma lágrima sincera passa despercebida. Que a infância de Samuel lembre que Deus pode formar algo precioso em dias simples. Que a noite do chamado lembre que a voz do Senhor encontra o coração atento. Que a maturidade do profeta lembre que a fidelidade tranquila atravessa os anos. E que todo o percurso dessa história se torne para quem a escuta como um rio manso correndo no escuro, trazendo refrigério, consolo e esperança. Então, deixe a mente repousar mais um pouco nessa antiga luz. Deixe os pensamentos perderem a pressa. Deixe o corpo descansar. E enquanto a noite segue calma, lembre-se apenas disso, com suavidade. O Senhor ouviu Ana. O Senhor chamou Samuel. O Senhor sustentou sua vida inteira. E o mesmo Deus continua sendo bom, atento, fiel e cheio de cuidado. Que essa história se acomode em você como silêncio abençoado. Que o coração encontre descanso. Que a alma encontre reverência. Que os olhos se entreguem à tranquilidade da noite. E que assim como Samuel aprendeu a ouvir na quietude, você também seja envolvido por uma paz profunda, mansa e segura. Agora tudo pode se aquietar. A noite pode seguir serena e o coração pode descansar.